família inteira durante o mês inteiro. Quem é que já viu? Né? Não vê, isso aí a gente não vê também, né? Uma outra coisa, quem é que já viu aqui um mico-leão dourado ou uma ararinha azul? Levante a mão. Você foi vendo zoológico? Viu? Já, uma viu, mais alguém? Duas pessoas, né? Uma foca e uma irmã. Quem é que já viu um enterro de anão? Levante a mão. Ninguém, né? Então esperamos aí alguém se ir, né? Não está aqui não, mas dizem que nunca ninguém viu isso, né? Quem aqui já viu um paralítico andar pessoalmente, na sua cara? Levante a mão. Vocês não viram ainda? Não precisamos operar milagres aí, gente. Quem já viu um cego voltar a enxergar na tua frente, na tua cara? Levante a mão. São coisas que não vimos, né? Quem já viu uma coisa impossível, que olha, sobrar água no Nordeste? Água potável. Não tem, né? Só de chuva quando dá enchente, assim mesmo. Passou a dar de tempos para cá, porque antigamente nem isso tinha. Vamos lá, outra coisa que ninguém viu. O estado do Rio ser o estado mais pacífico de toda a Federação Brasileira. Quem já viu isso? Olha, eu sou do tempo que Moreira Franco era governador. Eu sou do tempo de antes do Moreira Franco. Né? Quem é do tempo que Moreira Franco era governador? Alessandra, né? Irmã Eli, né? Irmã Fernanda também votou no Moreira Franco, não foi? Não, era aqui ou sim, pastor? Como é que é? Não vem com essa não. O nome dele é Moreira. O nome dele é Moreira. A gente votava nele. Vamos lá. Outra coisa que você nunca viu na sua vida. Um ovo de galinha tem a gema maior que a clara. Quem já viu? Ninguém. Tá vendo? Estou falando de coisas que são da vida e ninguém viu. Uma outra coisa, TV Record ser líder de audiência um dia sequer no ano. Quem já viu? Ninguém. Olha, são, amados irmãos, literalmente inúmeras coisas que nós não costumamos ver. Às vezes até ao longo de uma vida inteira nós não vemos. Uma destas coisas raríssimas, como as que eu citei, que nós não costumamos testemunhar sempre por aí, é, por exemplo, um ser humano admitir a sua culpa. Isso é dificílimo de se ver. Uma pessoa reconhecer a sua culpa diante dos outros. Não é todo dia que nós temos o privilégio de ver alguém confessar a verdade do seu erro com toda a honestidade e transparência de coração a alguém ou a um grupo. Até mesmo nós aqui. Talvez até tenhamos, por ação e interferência do Espírito Santo, uma certa facilidade de confessarmos a Deus as nossas falhas mais íntimas, os nossos pecados, e a Ele pedimos perdão. Mas a coisa para aí. Agora, admitir os meus erros, os meus defeitos às pessoas, aos outros, nem crente faz. Nem crente faz. Reconhecer diante do outro ou dos outros as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas culpas, é algo quase impossível de acontecer. Você não vê isso todo dia. Não, é difícil de pegar isso. Eu não estou falando a verdade. Estou sim. Quer ver um teste? Eu gostaria que todos nós aqui hoje, um por um, assumisse uma culpa, um defeito ou um erro diante de todos os irmãos aqui. E eu mesmo seria o primeiro para dar o exemplo. Aí no meu exemplo vamos ver quem é que tem peito para fazer. Então eu admito que eu tenho mau hálito. Eu tenho mau hálito. Alguma mulher gostaria de admitir isso aqui? Eu admito que eu tenho. Eu admito que eu ronco fácil. Fácil. Se eu pegar no sono profundo, ninguém dorme do meu lado. Eu admito que eu possuo pouca paciência para lidar com gente doente. Pouca, muito pouca. E também tenho pouca paciência para lidar com crianças. Pouca, muito pouca. Com bêbado eu tenho paciência de lidar. Impressionante. Tem gente que não tem paciência com bêbado. Eu tenho paciência com bêbado, eu sabe disso. Quantas vezes eu tive que atuar. Mas lidar com criança e com doente é uma coisa que eu preciso. Criança assim, mais de 10, 15 minutos. Criança menor, pior para mim. Eu confesso também que eu me decepciono muitas vezes com os irmãos aqui da igreja, muitas vezes. E também me decepciono algumas vezes com Deus. Algumas vezes. Então eu confessei algumas culpas minhas aqui, eu confessei? Pelo menos nós pagos 5. Quem pode confessar uma? Pode começar.
Uma culpa mesmo, um pecado. Eu não tenho paciência, eu tenho preguiça de pensar, né? Muito folgado, assim. Então, fica jogando tudo pra cima de outras pessoas, né? Seja em trabalho de colégio, né? Se eu fico preguiça, faz aí, até no trabalho. Você não tem paciência para lidar com quem não gosta de raciocinar. Às vezes, coisa que é só puxar no Google, a pessoa não quer fazer. Aí te pede para fazer. Eu admito que eu sinto uma certa ira no coração. Ira no coração. Quer confessar mais um? Eu tenho vários, cara. Às vezes eu sou muito mal-humorada de manhã, então eu dou patada fácil, né? Eu sou fácil de dar patada, né? Muito bem. Irmã, gostaria de falar hoje ou deixa para o passo, né? Não vai falar. Defeito, pecado. Não posso falar. Eu quero ouvir bem, não. Estou te filmando até agora. Tá muito difícil de sentir raiva, mas quando eu sinto é uma coisa muito forte. Daí eu fico com medo da minha raiva. Então, através da sua ira, você tem uma certa tendência a dar lugar ao diabo, digamos assim. Se não vigiar, ele acaba dominando aí. Irmão Jamerson, passa. Eu sou muito irritado às vezes. Irritado também. Então, vê que os dois juntos, a coisa tem que orar. Está sempre de bom um com o outro, né? Mas a mínima coisa me deixa. Me incendeia, né? Abre o culto. Então, temos que orar para que haja. Todos nós somos meio tendentes. Irmã Fernanda. Tem dificuldade de perdoar. Tem dificuldade de perdoar. Então, é uma situação que muitos humanos têm mais facilidade e outros têm menos facilidade. Irmã Eli, quer falar alguma coisa hoje? Muito pouca paciência com criança. Estamos juntos. Estamos juntos no extermínio. Irmã Alessandra, quer confessar um pecado? Dificuldade de falar mesmo. Eu me aguento as coisas. De se confessar, de desabafar, de abrir o coração. Timidez, né? Um pouco. Isso aí te quebra um pouquinho. Você, minha irmã Aline, quer falar alguma coisa ou passa? Não posso falar, eu me sou muito irado, tenho paciência rápida. Quando eu pego paciência, eu sou grossa. Principalmente com Deus aluno. Eu já não tenho. As crianças não vão passar hoje, né? Vocês estão mais jovens, mas hoje vocês estão livres dessa cruz. Irmão Jardel, o diácono, gostaria de comentar alguma coisa? São tantos. Quantas vezes tu levou na igreja? Não, mas eu sou um cara meio orgulhoso. No sentido de, às vezes, poder receber uma ajuda, mas achar que eu posso fazer aquilo. Entendeu? Isso aí é uma coisa que... Eu dou conta. Isso aí é uma coisa que eu tenho lutado bastante para mim. Amém. Isso aí. Muito bom. Irmã Vanderleia, quer passar ou quer falar? Pode falar, eu não tenho paciência com ninguém. Não tenho. Eu testifico, né? Muito rápido, mas também tenho muita facilidade de pedir desculpa e perdoar. Muito. Isso aí é graças a legal. Deus. Reconhece rápido também. Isso eu tenho muita humildade. Mas não tenho muita paciência, não. Peço muito a Deus. Já até agora eu estou procurando melhorar, né? Eu sou um pouco grossa. Muito bem. Irmã Catiane, gostaria de falar ou passar? Eu sou muito impaciente, isso me causa uma irritação muito grande, apesar de não parecer, né? Eu estou sempre assim, mas por dentro aquilo fica. Explosivo total. Amém. O irmão Anderson, o irmão pastor, o Ander testifica dando testemunho. Esse testemunho é verdadeiro. Você quer falar uma coisa, pode falar, chegou a sua hora de Não, falar. eu tô filmando. Eu não creio que o pastor Marcos prega. Uma culpa, gente. Vamos lá, Claudinha. Fala ou passa? Eu não gosto de tribulação, que faz parte, né? Eu fico assim, revoltado com as tribulações. Por que a gente tem que passar por isso, né? Faz parte, né? Eu Mas fico Deus meio poderia ter Deus, quebrado o galho, né? Também assim com Deus. Também estou contigo aí, de vez em quando eu entro nessa. Irmão Renato, matou quantos já? Quantas vezes você carrega nas costas? Eu não tenho paciência com pessoas merdas, que não têm vontade de aprender, paradas, sabe? Você quer ensinar e não aprende de jeito nenhum. Eu tenho facilidade de aprender, então eu vejo que a pessoa também tem que ter essa facilidade para aprender. Transfere tudo. Aí quando a pessoa não aprende, eu fico irritado. Você fica maluco, fica doido para engolir o cara vivo. Então você veja, todos nós aqui passamos brevemente, mas nós percebemos que não é tão confortável. É como o médico chegar para a gente, né? Como uma vez eu cheguei no urologista, falei, doutor, eu tenho uma dificuldade aqui. Ele falou, baixa as calças. Eu falei, bom,
Não, na minha cara, assim, sem uma preliminar. O povo Aurélio chegou para mim e falou assim, baixa até o chão. Eu falei assim, mas assim, sem um drink, sem uma conversa primeiro, eu tive que baixar as minhas pernas para o homem que eu nunca vi na minha vida. Para ele fazer um exame, e o urologista só imagina como o exame dele. Não é agradável. É como o médico mandar a gente tirar a roupa na frente dele. A gente não se sente bem, não é agradável tirar a roupa na frente de quem a gente não tem intimidade. Então, entenda bem, é sempre muito difícil de conhecer culpa. Guerras estão acontecendo por causa disso hoje. Milhares estão matando e morrendo no mundo por esse motivo. Por quê? É mentira o que você falou de mim. Eu não aceito o que você está falando de mim. E vai morrer. Guerra acontece. Quando nós ligamos no Jornal da Band, ou ligamos no SBT Brasil, ou no Jornal Nacional, e vemos aqueles caras da Petrobras debaixo de juramento, mentirem descaradamente, negarem verdades claras, flagrantes, recheadas de provas, ou simplesmente apelar para aquela lei do silêncio. Não, eu vou ficar em silêncio, eu não vou responder. Com a maior cara de pau, e aquilo faz a gente se sente indignado de ver essas coisas, porque todas as provas estão ali e o cara não admite. Somente quando eles se deparam com o tamanho da pena que eles terão que cumprir na cadeia, é que alguns deles fazem aquilo que hoje nós conhecemos como delação premiada. Já ouviu falar nisso? Delação premiada, ou seja, o envolvido, o criminoso, faz um acordo com a justiça em delatar, em apontar os culpados e falar toda a verdade que ele sabe, inclusive contra si mesmo. E caso ele seja fiel, totalmente fiel e verdadeiro no que ele disse, a sua pena é abrandada pela justiça. Todavia, meus irmãos, a maioria esmagadora de todos eles, nem com delação premiada ou com prisão domiciliar somente, eles assumem o seu erro e as suas faltas, os seus pecados, porque eles podem, se assumirem seus erros e pecados, pagar com a própria vida. Se o Lula assumir os seus erros e falcatruas, ele vai para a vida, meu irmão, porque o povo vai caçar ele até o fim. Sabe? E a gente acha que é um anjinho. Não, não sei nada, eu nunca soube, eu estava dormindo, não vi coisa nenhuma. Até quando, né? Que a gente vai achar que não sabe de coisa nenhuma, né? Nada, o cara está sumido aí, desaparecido, só trabalhando nos bastidores e tal. Ele e a presidente não sabem de nada, ninguém sabe de coisa nenhuma, e assim rola o Brasil. Então eles têm medo de pagar com a própria vida, ou têm vergonha de que seus filhos, netos e família inteira saibam o que ele praticou no decorrer de sua existência. Então eles negam até o fim, né? Existem universitárias que, para pagar a sua universidade, são prostitutas, são mulheres de programa. Pai e mãe não sabem, né? A família não sabe, mas vem para pagar a sua universidade, ou para pagar a droga que ela consome, para se manter acesa e tal, ela se prostitui. Então são coisas, são segredos que se você chegar para uma pessoa e falar a verdade de verdade na cara dela, é capaz dela te virar um tapa na cara, apesar de ser verdade o que você falou. Entende isso? Apesar de ser verdade o que você disse, ela não aceita aquele testemunho e ela se volta contra você, porque é difícil encarar a verdade. E normalmente quando nós ouvimos a nossa culpa, nós buscamos fazer como Adão fez, encontrar culpa no outro também para rebater. Então, meus irmãos, diante de tudo que eu lhes disse, pelo Espírito Santo eu preciso animar vocês, meus queridos crentes, a serem e praticarem o contrário, adotado e abraçado sistematicamente na sociedade inteira pelo presente sistema de coisas. Que vocês, crentes em Cristo, escolham o caminho contrário do mundo. Se o mundo nega a sua culpa, se o mundo não admite suas falhas, seus erros, mesmo diante do outro, mesmo diante dos outros da igreja, sejam vocês a praticarem o contrário do mundo. Então animo a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês cultivem no seu coração a clara filosofia e a honrada disposição de reconhecerem seus erros, sim, quando necessário, de reconhecer suas faltas, sim. Se algum irmão, irmã, pastor,
com amor, com carinho, ou talvez até com alguma rispidez, apontar um defeito seu, não se tranque, não se ire, mas leve isso diante do Senhor para dizer: Pai, isso está tomando tanto conta de mim que está já vazando para o meu irmão, está vazando para a igreja. Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia. E mais do que pedir perdão a Deus e confessar a Deus, que é a primeira coisa a fazer, é também pedir perdão, é também reconhecer o seu erro diante do seu irmão, diante dos seus irmãos. É saudável, é necessário, diante dos outros, reconhecermos o nosso erro. A começar por sua esposa, por seu esposo, por seus filhos, por seus amigos, por seus parentes, gente querida por ti e que muitas e muitas vezes são as vítimas primeiras das tuas falhas. São as vítimas primeiras dos teus erros, dos teus furos, dos seus defeitos. São pessoas que estão próximas a você e são vitimados por seus ataques de raiva, seus ataques de mau humor, seus ataques de amargura, de crítica, de revolta, de má vontade, de avareza, que é a idolatria, de impurezas, de ilicitudes, imoralidades, torpezas, grosserias e coisas que daí se vão. Não querer empurrar para cima do teu cônjuge, dos teus filhos, dos teus parentes, dos teus amados, dos teus irmãos, o teu jeito de ser, a tua norma, a tua conduta, o teu governo ditatorial, mas realmente assumir com humildade que você tem fraquezas e precisa da oração e da ajuda de Cristo e dos irmãos. E a razão maior para isso é que você poderá, meu irmão e minha irmã, preste atenção, estar se livrando de, no dia do juízo final, tudo que você fez de errado, mal e culposo seja colocado no telão e todos vejam de forma pública e vergonhosa aquilo que a Deus você não confessou e não confessou aos seus irmãos. Imagina que nós todos aqui hoje fôssemos toda a população mundial, todos os seres humanos que já pisaram o planeta, assentados no juízo final, e Deus fosse colocando no telão cada uma das nossas falhas, um por um, diante de todos nós. Aquilo que nós fizemos sem ninguém saber, aquilo que nós praticamos e ninguém sabe, aquilo que nós pensamos e agimos e ninguém jamais desconfiou que seria uma decepção enorme. Deus vai botar no telão, em cima do telhado, para todo mundo ver. Que vergonha, hein? Então, quando nós exercitamos a confissão a Deus e aos nossos irmãos, assumindo a nossa culpa e pedindo perdão, quem sabe ao praticar esse ato, nós não estejamos agradando tanto a Deus que no dia do juízo final Ele não permitirá, Ele não admitirá que ninguém veja ou saiba das nossas culpas. Porque a carta do apóstolo do Novo Testamento diz que a misericórdia cobrirá a multidão de pecados. E o Senhor fala: não, ninguém vai levantar os lençóis da minha amada igreja. Por quê? Porque é uma igreja que ora, se quebranta e pede perdão. Ninguém vai levantar os lençóis, a saia, a roupa da Alessandra, do Janes, do pastor Marcos, da irmã Aline. Por quê? Porque durante a vida deles, eles se penitenciaram, tá um nome muito difícil de crente usar, né? Se penitenciaram. Como se penitenciaram? Com as suas confissões. Se penitenciaram ao reconhecer os seus erros. Se penitenciaram ao ouvir a crítica do pastor ou do irmão e falar: é verdade, irmão, é verdade, eu te peço perdão, peço que o irmão olhe por mim, que o irmão tenha misericórdia de mim. Penitenciar-se. Não é simplesmente fazer um roubo, uma prece e achar que você está perdoado, mas é de fato você deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para mudar o seu caráter através de observações. Jesus fez observações aos discípulos: vós não sabeis de que espírito sois. Olha, um discípulo que abandonou tudo para seguir Jesus, ouviu isso? Vós não sabeis de que espírito sois? E Pedro, que segurou pior ainda: para trás de mim, Satanás. Jesus já mandou para trás de mim, Satanás, na cara dele. Você imagina o pastor falar isso com você: para trás de mim, Satanás. Ué, o que é isso? O pastor falou um negócio desse comigo? O irmão, né? Quantas vezes, por exemplo, eu falando alguma coisa, alguém chegou para mim sem nenhum tipo, com essa cultura evangélica atual, né? Com essa mentalidade de Tico e Teco, essa mentalidade de pica-pau, chegou para mim por uma coisa que eu falei e disse na minha cara: está amarrado.
Então, para mim, foi difícil ficar amarrado, né? Porque tá amarrado é uma coisa que a gente não vê praticando-se no Novo Testamento. Eu não vejo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João praticarem nem animarem ninguém a dizer tal coisa, a falar tal coisa. Não vejo o próprio Jesus doutrinando a respeito de fazer isso. Lá, uma passagem que diz que o valente entrou na casa, amarra o outro valente e ali acabou. Aí a gente desenvolve a doutrina do tá amarrado. Como se o diabo ficasse com medo enorme que o crente vai amarrar ele, né? Amarra com a palavra e solta com as atitudes. Ah, brincadeira, né? Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, sem coisa de criança. A gente já está em outro nível, outra realidade. Então, você ouvir certas repreensões é difícil. Mas se você sabe acatar isso como disciplina de Deus para a sua vida e penitenciar-se nisso, você sai livre. E você agrada o coração do Salvador. Amém. Amém, minha gente? É importante. Queria que você pensasse nisso, que você refletisse sobre isso, que você internalizasse isso, porque isso é remédio de Deus para a sua alma. Lembra-se que semana passada eu estava falando a respeito de confessar com os irmãos, de você ter um confessor. Agora estou indo um pouquinho mais além, estou falando a respeito de você admitir uma culpa, de você admitir um erro, de você realmente coisas... Eu peguei os irmãos todos aqui, já são coisas sérias, mas não são coisas cabeludas. Vocês falaram assim da pontinha do iceberg, vocês não falaram das profundezas do inferno na vida de vocês. Vocês não confessaram um vício em pornografia, vocês não confessaram um vício em novela, vocês não confessaram um vício em drogas, vocês não pegaram pesado. Talvez ninguém esteja aqui nessa situação, talvez alguém esteja confessor, né? Então a gente falou só da peruca, né? Daquilo que fica em cima ali, né? Mas Deus conhece todas as coisas. E é importante que a gente aprenda. De repente um profeta se levanta na igreja e diz: olha, o Senhor está falando para a pessoa pau aqui, quem é? E você não. Então hoje eu não vou. Evidentemente que Deus não costuma entregar irmãos da igreja, né? Deus não costuma fazer isso. Mas se o pastor ou o profeta diz: me procure no final do culto, vá você sim, se Deus falou com você. Não, foi comigo mesmo que o irmão falou. E eu quero pedir perdão, eu quero que o irmão ore por mim. Porque hoje na mensagem o irmão falou de mim. E eu não sabia. Quantas vezes o pastor Marcos pregando falou com gente de maneira clara, sem eu saber. Algumas até se foram embora da igreja, porque acharam que eu falei, que eu sabia da situação. Não sabia do que, não sabia de nada. Eu não me meto na vida dos irmãos. E aí o Espírito Santo me usou para falar, abrir a vida da pessoa, sem dar o nome, e a pessoa, ao invés de se penitenciar, ao invés de reconhecer a sua dificuldade, confessar, pedir oração, ela vai embora, ela guarda aquilo com orgulho. Não façam isso, irmãos. É importante que nós saibamos admitir as nossas culpas, as nossas falhas. Nós falamos: meu Deus, eu errei com o meu marido, eu errei com a minha esposa, ela não me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda. Meus filhos, minha família espiritual, minha igreja, meus amigos. Isso vai fazer a gente crescer no Espírito de Deus. Amém, gente? Olha, essa atitude derruba muralhas mesmo, sai quebrando tudo e vai abrindo o Espírito Santo. Muito bem. Agora, para encerrar, você está vendo como eu estou procurando ser incisivo e ao mesmo tempo ser breve. Para encerrar, eu gostaria de contar algo para vocês, uma história, a fim de ilustrar o sentido oposto que a palavra culpa pode ter nas nossas vidas. Ou seja, o sentido, digamos, positivo da palavra culpa. Que até aqui eu falei do sentido negativo, admitir a nossa culpa, né? Admitir a nossa responsabilidade numa determinada situação, né? Eu podia ter falado e eu me calei. Foi por isso que aquele casal não aconteceu. Eu poderia ter dito e me calei. Foi por isso que aquele cidadão esfaqueou a sogra e se jogou do prédio lá do quarto andar. Aqui em Friburgo a gente sabe disso, né? Então, eu tive responsabilidade na história, mas eu me calei, tirei meu ponto fora. Eu não fiz, né? É um erro, uma responsabilidade que a gente tem e a gente não admite. Então eu quero mostrar não somente o lado negativo da palavra culpa, e mostrei agora, mas eu quero mostrar também o lado positivo, se é que existe, da palavra culpa. Então ouça com atenção a história. Num domingo extremamente frustrante para um pastor que esperava ser honrado e socorrido por seu rebanho, para o qual já ministrava há mais de 12 anos, e cuja honra, socorro e ajuda salarial não vieram tanto no culto da manhã quanto da noite, lá pela meia-noite do domingo, 1 da manhã, já de domingo para segunda, esse pastor com o coração apertado, triste, cansado, preocupado com as dívidas enormes que teria para resolver no dia seguinte, e sem qualquer real no bolso para isso,
resolve escrever para um querido irmão que estava distante, em outra cidade, e desabafar um pouco, abrir as tristezas do coração e, no final, pedir que aquele irmão, que diretamente não tinha nada a ver com os deveres financeiros daquele pastor e não tinha nada a ver com a igreja daquele pastor, pudesse socorrer e ajudá-lo de alguma forma a controlar aquele incêndio financeiro, aquela angústia sem freio que devorava o coração do pastor, roubando-lhe a paz, o sono e até a doce confiança que todo ministro de Deus deveria ter em Cristo e também no seu rebanho. Pois bem, após escrever por uns 30 minutos e desabafar no texto, o pastor apertou Enter e a mensagem foi enviada. Naquela madrugada, o pastor foi se deitar pelas 2 da manhã, 2:30 da manhã. Como não conseguiu dormir direito aquela noite, às 7:30 da manhã, o pastor já estava de pé. E ao ligar o seu computador, pôde perceber que às 8 da manhã, o querido irmão, lá de longe, mesmo com poucas palavras, tentou recrear, confortar e consolar o pastor com boas palavras. E disse que não deixaria que o seu amigo pastor ficasse abandonado e procuraria segurar a barra pesada do pastor em determinada área financeira, pelo menos por aqueles dias, segunda, terça, quarta, quinta. Pois bem, isso era 7:30, 8 horas da manhã. Passando aquela segunda-feira, lá pelas 5 da tarde dessa mesma segunda-feira, o pastor claramente sentiu que a angústia e o pranto haviam ido embora. E que o seu coração estava finalmente calmo, tranquilo para poder pensar. Ele sentiu em sua alma um alívio e um descanso que já não sentia há algum tempo. E que esperava ter recebido de Deus através do rebanho que ele pastoreava, mas acabou recebendo não desses do rebanho, mas de Deus através de um irmão distante de outra denominação. Sabe o que esse pastor aliviado e agradecido fez? Às 5 da tarde da segunda-feira, quando percebeu que seu coração estava em paz, estava tranquilo, foi até o computador e escreveu uma mensagem para aquele irmão lá de longe, de outra igreja, de outra cidade, e a mensagem começava assim: hoje, por culpa sua, eu pude experimentar um descanso e um alívio de alma que eu já não experimentava há tempos. Você é o culpado por hoje eu ter paz e me sentir bem. Você é o culpado por eu não estar sufocado pelas cordas da cobrança e dos compromissos e deveres que eu assumo e sei que tenho, mas que eu não tenho a mínima condição de quitar, apesar dos meus esforços. Se hoje eu fui salvo dos leões, da angústia e do terror, da tribulação e do aperto da alma, a culpa é sua. Ele mandou para o irmão e escreveu: muito obrigado, que por culpa sua hoje eu tenho paz. Bem, eu não preciso dizer quem é esse pastor, vou dizer quem é o irmão de longe de outra igreja. É o Ender, noivo da minha filha, que faz parte da Igreja Cristã Nova Vida, que não tem nada a ver com a vida plena. Agora, o que eu quero perguntar a vocês depois de lhes contar essa história real e admitir uma realidade pessoal minha que eu não precisava compartilhar com vocês? O que eu quero perguntar? Você tem sido culpado e responsável por trazer paz a alguém? Você é o culpado direto, não indireto, direto, por alguém hoje estar feliz, por alguém hoje estar aliviado, por alguém hoje estar salvo, por alguém hoje estar protegido, por alguém hoje estar abraçado, consolado e grato a Deus? Você é culpado disso? Será que muitos têm te culpado disso, ou esse tipo de culpa, de responsabilidade você não carrega? Será que alguém publicamente poderá dar testemunho de que é por sua culpa que ele ou ela foi abençoado, foi liberto, foi curado, foi fortalecido?
por sua culpa que ele ou ela foi recreado na sua alma no meio da angústia, foi encorajado e animado na fé, foi revigorado e incentivado a ter esperança de que ainda vale a pena confiar num crente. Você leva essa culpa? Que algum irmão ainda se importa com ele e o seu bem-estar, você tem culpa de se importar? Alguém pode dar testemunho a teu respeito? Será que você leva a culpa de ter feito algo bom para alguém? Porque algo mal a gente sempre tem culpa. Mas a gente leva a culpa de ter feito algo bom? Deixa eu ampliar isso. Eu pergunto, e quero a resposta da igreja. Quem é o culpado de hoje termos o perdão de Deus, a paz de Deus e a salvação eterna? Quem é culpado disso? Jesus Cristo. Ele é o culpado direto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o culpado por todas as bênçãos que nos alcançam. Eu li com vocês aqui no início a culpa dele, em Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas lutas, ele levou sobre si. A culpa é dele. E ele assumiu a nossa culpa inteira. Se hoje nós podemos ter paz, a culpa é dele. Mas entenda, Jesus usa gente. Deus usa gente. É um mal que nos tem. Estou aqui botando um defeito em Deus, hein, pastor Lomba? É que Deus insiste em usar gente. Eu gostaria que ele usasse só anjos e a própria força dele, que ele resolveria mais. Mas ele insiste, ele tem um defeito. Botei defeito em Deus, Fernanda? Ele vai me julgar hoje. Ele tem um defeito, ele insiste em usar nós. Jesus chama homens e mulheres que se fazem culpados com ele. Bota a cruz dele aqui. Aqui, ó. Homens e mulheres que se fazem culpados com ele para o bem de alguém. Culpados com ele pela paz de alguém, pelo sossego de alma de alguém. Jesus quer que homens e mulheres sejam culpados com ele pelo bem, pela paz, pelo sossego, pelo descanso e pela salvação. Hoje, eu preciso apontar a Denise como culpada direta de muitas bênçãos e livramentos para a minha vida e por essa igreja. Aproveita bastante, porque o resto do ano só vou meter o pau e condenar. Mas eu preciso apontar a Denise como culpada por muitas bênçãos sobre a minha vida e sobre essa igreja. É por culpa dela que eu me alimento. É por culpa dela que eu tenho algum conforto. É por culpa dela que eu tenho uma casa. Porque o pastor Max não tem casa. O pastor Max não teve papai e mamãe que deixou nada no nome dele. Nada. Herança única. O pastor Max não tem pai. Morreu. O pastor Max não tem mãe. Já perdeu a mãe já faz mais de 20 anos. Pastor Max não tem avô, nem tem avó. Pastor Max é um ser sozinho. Ele não tem casa. Ele não tem um teto para dormir se não fosse culpa da Denise. Tem um carro para andar, a culpa é dela. Eu tenho que reconhecer isso. Ela é culpada. É por culpa da Aline Rotz aqui, talvez mais uns 8 ou 9 irmãos aqui, não mais do que isso, é que a Vida Plena não faliu por falta de ajuda e não fechou as suas portas. A culpa é desses 9, 8, 9, 10 que tem. É deles aqui. Eles, com Cristo, é que são os culpados por alguns serem abençoados. São os culpados por muitos virem aqui e se alimentarem da mesa farta de Cristo nessa igreja, colocando esmolas e não dízimos nem dela. A culpa
portas estarem abertas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Irmão e irmã, por favor, assuma a culpa de algo bom na vida da igreja. Assuma a culpa de algo bom na vida de um irmão, de uma irmã. Ainda que ele não te honre, ainda que ele não te agradeça, ainda que ele não reconheça o que você fez, mas você estará levando esta culpa abençoada sobre você. E Deus se lembrará disso. Você entendeu? Você entendeu? Ainda que o outro não reconheça. Eu não precisava reconhecer o que Denise faz. É minha mulher, tem mais é que me dá abrigo dela, cozinhar para mim. Não tem que fazer nada. Eu durmo na casa dela. Ah, é nossa. Ok, é nossa. Então eu vou botar ela para fora. É dela. É o pai dela que deu para ela. Eu estou morando lá, irmão. Né? Está no nome dela, não está no meu não. O dia que ela passar pro meu nome, eu digo que é minha. Né? Não vai acontecer, ela já avisou. Nem na minha casa, nem no carro, não boto no teu nome. Mas eu estou morando às custas dela. É culpa dela. O que Jardel pode botar culpa na sua esposa? De bom, o que a esposa pode botar culpa nele? Muita coisa, todos nós podemos culpar o nosso cônjuge por coisas boas, meu Deus. Por que então só culpar por coisas ruins? Por que só contar dele, criticar, meter o pau? E não olhar as culpas boas que o outro tem na nossa vida? Quem valorizou capítulo 53, verso 1? Isaías. Começa o profeta dizendo: quem deu crédito na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Tem gente que não dá valor ao que Jesus fez. Não dá, não bota a culpa do bem nele. Não interessa se ele levou a minha dor, se a Bíblia diz que ele me salvou, que o castigo que traz a paz estava sobre mim. Eu não creio nisso. Quem deu crédito? Então, irmão e irmã, não interessa quem dá crédito a você. Quem diz que você fez, que você é uma bênção, que você realizou, que você muito ajudou, sabe? Às vezes você vai passar completamente desconhecido pela igreja, mas conhecido por céu. Amém. Pelas culpas do bem que você leva. Então, eu queria te animar a você assumir a culpa de coisas boas na vida dos irmãos, da igreja, do pastor, da família. Assuma a culpa de algo bom na vida de alguém. Assuma a culpa de ser o responsável por semear o bem, a praticar a caridade, a trabalhar pelo outro. E assim você estará cumprindo a lei de Cristo, porque essa é a lei de Cristo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E é quando a gente assume essa culpa. É quando a gente está disposto a não ficar calado. O que o Andrew precisava fazer lá no Rio de Janeiro? Na minha direção, pastor de coração apertado, por conhecer o seu rebanho, muitas vezes ser desassistido e compartilhar o seu aperto com o futuro genro, não tem nem tanto compromisso. E esse rapaz de 28 anos, que nem tem tantas posses, não tem, fala: olha, eu vou segurar como puder. Descansa. Descansa. E segurou 24 horas, 48, 72 horas e pronto, o livramento chegou. Mas segurou, teve culpa. Você entende? O Janderson tem culpa de um grande socorro que Deus prestou à minha vida esse mês. E nem sabe, pegou o baixo dele que ele comprou com sacrifício. Um suor do rosto, um trabalho, há muito tempo atrás, quando eu animei a ser contrabaixista da igreja. Quando a gente ainda estava no cenáculo lá, é um homem grande, tem um contrabaixo muito bem. E o contrabaixo ficou novinho, guardado na casa dele, lá que ele depois acabou conhecendo uma moça, se envolveu com a marinha, e a vida desandou de outras maneiras, e ele deixou de estudar o contrabaixo, e o baixo ficou lá novinho. Sabe o que ele fez? Pegou esse baixo e deu para a igreja.
Pastor, eu trouxe o meu baixo. Eu não tinha dinheiro não, mas eu trouxe o meu baixo para ajudar a igreja. Vê o que você faz aí. Eu peguei esse baixo, peguei para minha filha, e nós conseguimos vender o baixo para poder me ajudar a pagar a pensão dela. Se não fosse isso, eu não podia talvez nem estar aqui com tristeza e depressão. Mas esse cara é culpado, porque ele e Jesus fizeram bem. Então que você não leve a culpa de me criticar. Você não leve a culpa diante de Deus de apontar o dedo para mim. Não leve a culpa diante de Deus de massacrar, porque tem muita gente já fazendo isso. Você não precisa ajudar Satanás a fazer isso. Eu não preciso ajudar Satanás a te destruir. Tem muita gente que já ajuda, né? Eu quero ser culpado por o teu coração ser aberto aqui hoje nessa manhã. Eu quero ser culpado por ter sido usado por Deus para te dar uma direção do céu, para que a tua vida espiritual floresça. Eu quero ser culpado por fazer o bem para você, tirando a minha roupa diante de você. Quero ser culpado da edificação, encontrar raízes no coração de vocês, fazerem vocês acreditar que ainda é possível ouvir um pastor falar a verdade da vida dele. Continuem sendo culpados do bem, não do mal. Escolham a culpa que Jesus levou. E Deus vai ser com vocês. Amém. Vamos orar. Senhor querido, hoje eu creio que o Senhor falou no coração de alguns irmãos aqui. Quantos deles o inimigo conseguiu paralisar para não chegarem aqui? Ouvir, ó Deus, uma palavra que os libertaria. Receber um colírio que abriria seus olhos. Mas os que chegaram aqui, chegaram por tua soberana vontade. Foram trazidos por ti. Ó Deus, eu quero te pedir que teu Espírito Santo, Senhor, fale tão melhor a eles do que eu. Mostre, Senhor, as razões do que eu quis explicar. Primeiro, da necessidade, Senhor, de nós reconhecermos a nossa culpa, de nós não nos justificarmos a nós mesmos, de nós não ficarmos achando que temos sempre razão, que o outro tem que nos engolir como nós somos. Não, nós temos defeitos e nós precisamos reconhecê-los. E o outro ponto, Senhor, é que nós precisamos levar outro tipo de culpa. Não a culpa pelo mal, mas a culpa pelo bem, a responsabilidade de ter feito algo pelo outro. Quantas vezes Jesus curava e falava para quem foi curado: olha, não fala para ninguém. Ele não queria que ninguém soubesse o benefício que ele fez, mas aí o outro ia lá, entregava e todo mundo ficava sabendo, e as multidões corriam atrás do Senhor. Ó Deus, pode ser que o bem que a gente faça jamais seja reconhecido, jamais seja agradecido. Mas, ó Deus, não deixa que isso nos paralise. Nós queremos continuar buscando motivos para ser culpados. Muitas vezes vamos ter que abrir mão do nosso salão de beleza, vamos ter que abrir mão do nosso jogo, nosso novo jogo de videogame. Vamos ter que abrir mão, Senhor, quem sabe, de comprar um shampoozinho melhor no supermercado. Vamos ter que abrir mão, Senhor, de um sapato novo, de um projeto, para poder, Senhor, socorrer o pastor, a igreja, o irmão. Mas, ó Deus, essa culpa nós queremos levar, porque nós estamos abençoando alguém. Amém. Nós estamos fazendo bem. Ajuda, Senhor, que nós possamos nos unir a Jesus no trabalho de abençoar pessoas. Porque, Senhor, tu usas gente. É assim que o Senhor quer. Essa foi a tua decisão soberana, usar gente. Por isso o Senhor apela através do profeta: quem irá por nós? A quem usarei? Quem irá por nós? E aí um homem teve que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Senhor usa homens e mulheres. Então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, usa homens e mulheres aqui. Amém, Senhor. Para serem todos culpados de serem parceiros do Senhor. Aleluia. Não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Não saiba, Senhor. Não se faça tocar trombetas e clarins em volta para que todos vejam quanto eles estão fazendo por ti. Não.
Que eles não tirem selfie ao dar uma esmola para o pastor, para o mendigo. Que ninguém saiba, mas que tu vejas e saibas. Ó Deus, eu te peço isso, eu te peço que o Senhor faça mais por nós. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço. Ó Deus, obrigado se alguma culpa hoje eu levo por abençoar a gente aqui. Se alguma culpa eu tenho tido por edificar essa gente durante esses anos, eu assumo essa culpa. Mas entrego a glória para o Senhor. Ela não é minha. Seja louvado, Jesus. Tu és o pastor das ovelhas. Irmã Vanessa pode ficar de pé um momento. A irmã Vanessa pode botar culpa, né? Numa pessoa, né, irmã Vanessa? Inclusive publicou lá no Facebook, né? Que é a mãe da Aline, né? Dona Eulália. Dona Eulália que mandou uma carta para você, né? Foi, eu cheguei na casa da minha mãe, estava em cima da mesa, algumas correspondências que a gente levam para lá, e tinha uma diferença, assim, né? Igual de antigamente, aqueles selos, envelopes diferentes e tudo mais. Aí Maria Eulália, o nome dele na cabeça do velho. Aí eu abri correndo, aí tava lá um papel com o símbolo da vida plena no fundo, assim, né? Aí eu já imaginei o grupo das mulheres, aí eu comecei a ler, ela falando que a gente tem que estar sempre unida para dar força umas para as outras e tal. E aquela semana eu tava muito nervosa, a minha orientadora tava me forçando a mudar de projeto, tava bem assim, e eu tinha que ter uma reunião com a minha orientadora naquele dia sobre aquele assunto, eu tava assim meio agitada, aí eu recebi a carta, meio assim, consolo, o bálsamo do céu, né? Logo pela manhã, assim, às 7 e pouquinho, eu tinha deixado o seu serviço para a faculdade. Cheguei lá na faculdade, até comecei a mostrar para as pessoas, olha que eu fiz aqui mesmo. Então, veja, a Maria Eulália, mãe da Denise, é a culpada, mãe da Aline, é culpada por essa bênção na vida dela. E por trás da Dona Eulália, tem o Senhor Jesus e tem o grupo das mulheres que tiveram essa ideia. Tem a Denise, que teve ideia, as irmãs que juntas projetaram essa ideia. É culpa desse povo todo. Todos vão receber cartas. Não é culpa minha, essa culpa eu não tenho. Queria ter, mas essa culpa eu não tenho. Porque é de uma das irmãs aqui. Então eu tenho que procurar motivo também para ter culpa nisso. Porque isso é uma bênção. Quantos já receberam, obrigado Aline, quantos já receberam uma cartinha do pastor? Levanta a mão, eu tenho culpa de você receber uma cartinha? Graças a Deus. É uma coisa que Deus colocou no meu coração, nunca ninguém me pediu para fazer, mas eu faço desde que me conheço como crente. É uma coisa que Deus me botou para fazer. Se eu for para a cadeia amanhã, eu já tenho um ministério na cadeia. Qual? Escrever carta. A minha vida vai ser do apóstolo Paulo, escrever carta. Que culpa você leva? A gente precisa resolver isso na nossa vida. É uma decisão que muitas vezes vai nos gerar prejuízo. Porque é impossível a gente fazer o bem para alguém o tempo todo e sair com lucro na hora. Normalmente a gente perde. Perde dinheiro, perde tempo, né? Perde um ônibus, perde alguma coisa para que o outro seja abençoado. Mas depois, meus irmãos, o Senhor haverá de nos recompensar grandemente, não só nessa vida, mas na próxima. Vamos ficar de pé. Cantemos o meu Senhor quando nos adorar. Quero ser verdadeiro, quero ser honesto para não me privar da graça de Deus. Que você, meu irmão e minha irmã, possa viver essa verdade, possa viver essa graça de quem adora a Deus de verdade, com honestidade, para não ser privado do amor do Senhor. Vamos cantar esse louvor a Deus? Quando eu te adorar, quero ser verdadeiro contigo, encontrar no teu ombro amigo, lugar pra me refugiar. Ser honesto, aleluia, ser honesto e nada te esconder, pra não me privar da tua graça, Jesus,
seja, Senhor Jesus. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Que possamos ser culpados de muitas bênçãos, de muita paz, de muito descanso de alma, muito livramento que os nossos irmãos possam encontrar. Nossos amigos, nosso esposo, esposa, nossa família. Que possamos levar essa culpa sempre com muita alegria para a cruz junto com Jesus. Amém? Porque o Senhor está vendo tudo isso. E Ele sabe recompensar aqueles que o servem com amor, sem ganância, sem vaidade, mas de coração pronto, de verdade. Se alguém quer dizimar,